Pablo Escobar foi, em seu auge, uma máquina de dinheiro. Calcula-se que chegava a faturar impressionantes 14 milhões de dólares por semana. A revista Forbes chegou a incluí-lo entre os homens mais ricos do planeta, com um patrimônio que ultrapassava os 30 bilhões de dólares. A fortuna era tão absurda que parte dela se perdia, literalmente, para ratos e mofo, levando seus contadores a dar baixa de 2 bilhões de dólares anuais. Em um gesto que misturava extravagância e desespero, chegou a queimar 2 milhões em dinheiro vivo apenas para aquecer sua filha durante uma noite fria. O cartel de Escobar dominava 80% do mercado global de cocaína, e suas rotas de contrabando eram das mais criativas. Submarinos, aviões e até caixões eram usados para transportar droga. A violência era parte intrínseca do negócio. Ele ordenou atentados a aviões, eliminou candidatos à presidência e declarou guerra aberta ao Estado colombiano. Ainda assim, nos bairros pobres, era visto como um benfeitor, construindo casas, escolas e campos de futebol. O governo chegou a erguer uma prisão sob medida para ele, mas Escobar fugiu. Até mesmo seus hipopótamos, trazidos de outros continentes, sobreviveram a ele. Escobar não foi apenas um homem rico. Ele redefiniu o que significava ser um criminoso endinheirado. Joaquim El Chapo Guzmán acumulou uma fortuna de mais de 14 bilhões de dólares traficando cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil. A DEA classificou o cartel de Sinaloa, comandado por ele, como a operação de narcotráfico mais poderosa do mundo. No auge de seu poder, contrabandeava centenas de toneladas de drogas para os Estados Unidos, utilizando túneis subterrâneos tão sofisticados que incluíram sistemas de iluminação e trilhos para transporte. Sua riqueza comprava lealdade em escala urbana, subornando policiais, generais e políticos. Um depoimento chegou a afirmar que ele teria pago um suborno de 100 milhões de dólares ao então presidente do México. Possuía zoológicos particulares e frotas de carros de luxo. Mesmo preso em penitenciárias de segurança máxima, escapou 2 vezes, uma escondida em um carrinho de roupa suja, outra por um túnel de mais de 1 quilômetro escavado sob sua celá. Após sua última captura, foi extraditado para os Estados Unidos e condenado à prisão perpétua. No entanto, seus filhos continuam ativos no negócio. El Chapo não foi apenas um traficante rico. Ele construiu uma marca criminosa que sobreviveu à sua queda. Griselda Blanco movimentava mais de 80 milhões de dólares por mês em seu período de maior poder. Isso equivalia a quase 3 milhões de dólares por dia. Sua coleção de diamantes enchia armários, possuía mansões em Miami e, segundo relatos, teria encomendado o assassinato de um rival dentro do próprio parque da Disney. Foi pioneira no contrabando de cocaína para os Estados Unidos nas décadas de 1170 e 1090 de canha, escondendo a droga em sutiãs, cintas modeladoras e carrinhos de bebê. Suas conexões e base em Miami ajudaram a desencadear a era dos cowboys da cocaína, um período marcado por violência e ostentação. Mas Blanco não era apenas astuta, era implacável. Dizia-se que ordenava execuções por diversão e matava amantes que a aborreciam. Seu segurança afirmou que ela tinha mais mortes em seu histórico do que a maioria de seus rivais homens. Também batizou seu filho de Michael Corleone, uma homenagem ao personagem de O Poderoso Chefão. Depois de presa e deportada, acabou assassinada a tiros enquanto fazia compras em uma mercearia. Sua riqueza e brutalidade não tinham paralelo na época. Foi a rainha da cocaína muito antes de a Netflix contar sua história. Ismael é o Maio, Zambada é o bilionário invisível do narcotráfico. Nunca chamou atenção, mas, segundo investigações, acumulou fortunas com uma mão oculta por trás do cartel de Sinaloa. Enquanto El Chapo atraía todos os holofotes, El Maio permanecia nas sombras. Passou mais de 4 décadas sem ser preso uma única vez. Seu cartel operava como uma multinacional, descentralizado, adaptável e extremamente lucrativo. Coordenava remessas gigantescas de metanfetamina, cocaína e heroína, utilizando rotas terrestres, marítimas e aéreas. Seu patrimônio exato é difícil de calcular,
mas relatórios governamentais estimam que rivalizava com o de El Chapo em ganhos. Em vez de ostentar, usava sua fortuna para comprar silêncio, proteção e influência política. Um detalhe curioso: quando seu filho foi capturado e extraditado, El Mayo não reagiu. Manteve-se calmo, discreto e intocável. Em um mundo de narcotraficantes, exibicionistas e ostentação nas redes sociais, ele construiu um império de bilhões, sem prisões ou erros. Talvez seja o criminoso mais rico que você nunca viu. Amado Carrillo Fuentes teria faturado 25 bilhões de dólares, transformando o tráfico de cocaína em um negócio aéreo. Comprou uma frota de mais de 30 Boeings com 60 e transformou os céus em rodovias do narcotráfico. Em determinado momento, chegou a ter mais jatos do que a Companhia Aérea Nacional do México. Conhecido como o Senhor dos Céus, controlou o cartel de Juárez nos anos 99net de Novo ao estabelecer acordos diretos com fornecedores colombianos. Seu cartel transportava toneladas de cocaína para os Estados Unidos em uma velocidade nunca vista antes. Usou sua riqueza para construir refúgios de alta tecnologia, subornar militares e viver como um chefe de Estado. Mas a fama trouxe problemas. Perseguido pelas forças americanas e mexicanas, tentou mudar de identidade com cirurgias plásticas e morreu na mesa de operação. Os 2 médicos responsáveis foram encontrados mortos, seus corpos escondidos em barris de concreto. Rafael Caro Quintero teria acumulado mais de 50 milhões de dólares antes de completar 35 anos. Seu cartel mantinha enormes plantações no norte do México, produzindo milhares de toneladas de maconha por ano. Construiu pistas de pouso particulares, colecionava animais exóticos e, em certa ocasião, gastou 2 milhões de dólares em um único casamento. Mas não se limitou a cultivar drogas, ajudou a construir a infraestrutura do tráfico moderno. Foi um dos fundadores do Cartel de Guadalajara, estabeleceu conexões com traficantes colombianos e controlou rotas de contrabando por toda a fronteira entre México e Estados Unidos. Tudo mudou em 1855 com o assassinato da agente da Jack Camarena. Caro Quintero fugiu, foi capturado e passou décadas na prisão, até que, em 2013, foi solto por uma brecha legal e desapareceu nas montanhas, escapando da polícia por anos. Foi recapturado em 2022. Mesmo assim, sua fortuna permaneceu lendária, ele ajudou a escrever o Manual do Poder dos Cartéis e viveu o suficiente para se tornar uma lenda. Miguel Ángel Félix Gallardo não foi apenas mais um chefão do tráfico. Ele foi o arquiteto do narcotráfico no México. Antes dele, o comércio de drogas era local e desorganizado. Ele mudou isso. Esse policial usou suas conexões políticas para unificar todas as principais rotas de tráfico do país sob um único sistema. Criou o chamado modelo de praças, no qual cada região tinha um responsável que lhe pagava uma porcentagem, enquanto ele cuidava dos grandes acordos com fornecedores sul-americanos. Administrava o negócio como uma empresa, não como uma gangue. No auge, seu patrimônio ultrapassava 500 milhões de dólares, vivia no luxo, possuía residências suntuosas e contava com a proteção de pessoas influentes. Promovia festas com a presença de autoridades e mantinha-se distante da violência. Era chamado de o poderoso chefão, porque agia como um verdadeiro líder, não apenas com poder, mas com influência. Tudo mudou em 995 DT5, quando um agente americano foi sequestrado e morto no México. Os Estados Unidos pressionaram o governo mexicano e Félix Gallardo foi preso em mês de 2012 ative, porém, dividiu seu império entre seus principais aliados. Essa divisão deu origem aos cartéis de Tijuana, Juárez e Sinaloa, os mesmos que ainda lutam entre si hoje. Ele não apenas enriqueceu, projetou todo o sistema, e a guerra às drogas no México ainda segue seu modelo. Os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela acumularam mais de 10 bilhões de dólares como líderes do cartel de Cali. Ao contrário de Escobar, mantiveram um perfil discreto e corporativo. Dirigiam sua operação como empresa da Fortune 100, com departamentos
folhas de pagamento e regras internas rígidas. Chegaram a investir em negócios legítimos, como farmácias, bancos e até um time de futebol profissional. No auge, controlavam 80% do comércio global de cocaína, chegando a transportar mais de 18 toneladas por ano. Em vez do terror, recorriam a subornos e chantagens, grampeando agentes da lei, jornalistas e até políticos. Suas conexões eram tão sólidas que, certa vez, Gilberto teria declarado: "Não precisamos de violência quando controlamos o governo." Com o tempo, a pressão dos Estados Unidos se intensificou e ambos os irmãos acabaram capturados e extraditados. Mas seu legado já havia redefinido as regras do jogo: menos guerra, mais influência. Eles demonstraram que não era necessário explodir bombas para comandar um império do narcotráfico. Bastava estratégia, dinheiro e